Fala aí, torcida vascaína, a gente está de volta aí mais uma vez com o nosso canal Vamos Vasco e com as novidades do nosso Vascão. E hoje tivemos uma entrevista muito, mas muito importante do Pedrinho, falando de vários temas, principalmente a busca por reforço. Vamos falar do que disse aqui o Pedrinho, ele confirmou sim que procurou muitos jogadores. Vamos falar de tudo o que disse o Pedrinho hoje. Mas antes de começar, deixa o like, se inscreve aí no canal se você não está inscrito, ative aí o sininho das notificações aí para você receber os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal Vamos Vasco. Valeu a galera que está se inscrevendo aí no nosso canal aí, falta muito pouquinho para a gente chegar a 215 mil inscritos. Bom, pessoal, hoje lá no canal do ex-jornalista da Rede Globo, ex-apresentador do Sport TV, Igor Rodrigues, ele fez uma postagem de uma entrevista exclusiva que ele teve com o presidente do Vasco, Pedrinho, lá mesmo em São Januário. Foi abordado diversos temas aí com o nosso presidente, e entre eles o principal dele, sem dúvida nenhuma, foi a busca do Vasco por reforço. Também tivemos situações aí envolvendo jogadores que foram esclarecidas pelo próprio Pedrinho, e ele também falou sobre a sua situação com acesso a 7 quartas. Ele foi perguntado aí sobre a empresa norte-americana e ele falou que foi sondado antes mesmo de ser presidente do Vasco para trabalhar como diretor executivo dentro do clube. Confirmou que foi sondado e esperou uma proposta oficial de um convite para ser diretor executivo aí do Vasco quando ele estava ainda trabalhando na Rede Globo. Isso não aconteceu, confirmou aí o Pedrinho. Ele confirmou que a partir do momento que ele se transformou presidente do Vasco, acabou totalmente a relação dele com a CSS7 Partners e houve um distanciamento entre as partes. O Pedrinho defendendo o lado associativo do Vasco, a empresa, lógico, seus interesses aí como o SAF do Vasco. Ele também confirmou sobre a situação aí do domínio novamente do futebol do Vasco voltar para o associativo. Ele confirmou que sempre deixou claro a CSS7 Partners que iria fiscalizar desde a sua campanha. Antes mesmo dele se tornar presidente do Vasco, ele afirmou que nunca entrou dizendo aí no Vasco que iria tirar a CSS7 Partners do comando aí do nosso clube. Na realidade, ele disse que não tirou, ele precisou intervir por conta de descumprimentos aí da CSS7 Partners, ele teve que intervir para o bem da Vasco SAF, para que o Vasco não fosse à falência. Ele também deixou claro que teve conversas com Josh Wander, perguntando aí sobre as garantias bancárias, de que iria realmente acontecer o aporte financeiro agora em setembro por parte da empresa norte-americana. Essas garantias não foram dadas aí ao Pedrinho e, obviamente, ele entrou com recurso jurídico aí, o judicial, para tentar resolver essa situação e tomar o futebol de volta aí para o associativo, né? E conseguiu, deu muito certo essa situação, porque senão o Vasco hoje estaria falido, estaríamos praticamente rebaixados para a segunda divisão, muito possivelmente o Vasco estaria na situação que se encontra hoje o Atlético Goianiense, e o Pedrinho, logicamente, precisou intervir aí para não acontecer um desastre que seria histórico dentro do Vasco, né? Uma empresa totalmente aí sem compromisso algum com a instituição e também com os outros clubes, né, do grupo da CSS7 Partners. E, infelizmente, o Vasco poderia ter morrido juntamente com a empresa, né? E com certeza o Pedrinho tomou a atitude correta. Foi até mesmo criticado por muita gente no início, né? Até hoje é criticado. A gente vê lá o John Textor querendo colocar o dedo onde que não é dele, né, cara? Querer intervir nos assuntos do Vasco, querer falar sobre o Vasco, um cara que não sabe absolutamente nada do nosso clube. Tudo isso graças à intervenção do Pedrinho, do associativo do Vasco aí, para conseguir retomar o futebol do clube. Infelizmente, o que foi prometido para o torcedor por parte da CSS7 Partners, praticamente nada foi cumprido, né? Absolutamente nada foi cumprido, porque o Vasco sempre lutou para não ser rebaixado. Nesse ano, mais uma vez, iria lutar para não cair se os norte-americanos estivessem no domínio do nosso clube e dando contratos aí milionários a jogadores, né? O Pedrinho deixou claro que o Vasco tem uma das 5 maiores folhas salariais do futebol brasileiro, o que é um absurdo, né? Todo ano o Vasco brigando aí para não cair, pagando valores exorbitantes a jogadores, contratos aí totalmente desorganizados por parte da empresa. E, infelizmente, o Vasco paga caro e sangra até hoje, né? Porque temos muitos jogadores lá no nosso elenco que ganham salários astronômicos, como, por exemplo, você vê o Galdames ganhar 500 mil por mês, cara. Ganha mais que o Verratti, para deixar claro aqui pro torcedor. Infelizmente, é uma situação complicada, o Pedrinho está tentando resolver. Ele disse que está tentando fechar a torneira, porque chegou com a torneira aberta lá, meu amigo, no sentido figurado, logicamente, né? E com certeza ele está tentando fechar essa torneira para o Vasco não sair gastando dinheiro a rodo, né? Tendo uma dessas folhas salariais exorbitantes, sendo que esportivamente o Vasco somente lutou para não cair de divisão com uma folha salarial top 5 do futebol brasileiro, né? Logicamente, o Vasco não teve os resultados esperados e agora o Pedrinho tenta resolver. A gente já viu aí algumas saídas de jogadores
do nosso elenco. Não saíram todos, infelizmente o Vasco não conseguiu resolver a situação do próprio Galdanos, que seria um grande alívio na folha salarial, e também do Rossi, dois jogadores aí que não seriam utilizados mais pelo Vasco, que infelizmente terão que continuar no nosso clube. Mas o Pedrinho também falou de outros assuntos também, da demissão do Álvaro Pacheco. Ele disse que o Pacheco era um cara sensacional, mas ele estava sempre acompanhando os treinamentos do Vasco e não entendia como que o Vasco iria evoluir na mão do português. Ele disse que precisou ser duro e tomar a decisão de mandar ele embora. Claro, depois também de uma goleada humilhante contra o Flamengo, ali ligou um alerta já no primeiro jogo, né, cara? O Pedrinho completou dizendo que já sabia que aconteceria críticas pelo pouco tempo de trabalho do Pacheco, mas mesmo assim ele optou pela demissão do profissional, e também quem saiu junto com ele foi o diretor executivo, que eu esqueci o nome agora, foi embora também do Vasco, ficou pouquíssimo tempo. Se eu não me engano, Pedro Martins, o nome dele. Esse cara ficou pouquíssimo tempo no Vasco. Aí já veio contratado pelo Vasco, pelo próprio Pedrinho, Marcelo Santana, né, que está sendo também muito criticado pelo torcedor vascaíno, pela demora, pela enrola aí para contratar um zagueiro. Infelizmente parece que o Vasco não irá contratar, até falei isso aqui dias atrás, que realmente eu não acreditava que o Vasco iria contratar esse zagueiro ainda, porque se não contratou com a janela aberta, nada me levava a crer que com jogadores somente livres no mercado, o Vasco iria fechar a contratação de algum zagueiro, né, cara? Infelizmente, até agora não tivemos nenhuma novidade, mas o Pedrinho entrou nesse assunto. Ele foi perguntado pelo Igor Rodrigues por que o Vasco não contratou um zagueiro, como que estava essa situação, e ele confirmou aí algumas situações, né? Já no início lá da janela de transferência, se especulou bastante o nome do Yerry Mina, que seria aí um bom nome para a zaga do Vasco, porém o Pedrinho confirmou que nunca negociou com o Yerry Mina, e o jogador nunca esteve perto de fechar com o Vasco. Isso aí foi trazido por vários jornalistas, né? Essa informação foi confirmada aí que o Vasco estaria interessado sim no Yerry Mina, mas não aconteceu essa transferência. O Pedrinho confirmou que nunca teve interesse no jogador colombiano. Ele também abriu o jogo a respeito do Ian Glavinovic, que foi o último zagueiro aí que o Vasco teve a um passo de contratar. Ele disse que alguns ajustes aí no contrato do jogador não foram acertados devido aí aos problemas que a C17 Partners teve para pagar o Juan Esforza ao News Old Boys. Durante a semana, o presidente do News Old Boys afirmou que os ajustes no contrato aí dependiam de acertos deixados aí com o Juan Esforza, e o Vasco teria que pagar essas pendências. O Pedrinho tentou explicar aí ao presidente do News Old Boys que agora o Vasco estava sob domínio de uma nova gestão, mas eles sempre colocaram um novo empecilho na negociação e, por fim, o jogador não fechou com o Vasco. O Pedrinho completou que eles mandaram um documento somente assinado após a meia-noite, quando não existia mais tempo para o Vasco finalizar a contratação aí do jogador. Devido a essa péssima relação com a C17 Partners, o Vasco não contratou o Ian Glavinovic. Infelizmente, o Vasco perdeu aí um zagueiro que seria até certo ponto interessante para compor o nosso elenco. E completando o assunto zagueiro, ele disse que o Vasco entrou em contato com muitos jogadores. Ele disse que conversou com muitos atletas, mas a maioria não optou por jogar no Vasco. Mesmo com muita insistência do Vasco, os jogadores se mostraram relutantes a vestir a nossa camisa. E o Pedrinho completou que quem não quiser jogar no Vasco, não vai jogar no Vasco. E infelizmente o Vasco não conseguiu fechar essas contratações aí de zagueiros. O nome que fez o Vasco perder muito tempo foi claramente aí ao do Maurício Lemos, né, cara? O Vasco perdeu semanas para tentar fechar a contratação desse jogador, fez uma proposta oficial para o Atlético, estava tudo certo entre o Vasco e o Atlético Mineiro, mas o jogador sequer respondeu a proposta do Vasco e deixou o Vasco no vácuo, né? Deu a entender realmente que ele não queria jogar no Vasco. Outra situação muito inconveniente foi a do Luan Pérez, né, que após chegar ao Brasil, ele revelou que nunca esteve perto de fechar com o Vasco e que sempre quis jogar no Santos por gratidão ao clube paulista, e que nunca quis defender a nossa camisa, né, cara? Isso aí também causou um grande desconforto ao torcedor vascaíno, que estava esperançoso que realmente o Luan Pérez seria contratado, e o jogador chega ao Brasil e fala que nunca negociou com o Vasco, sendo que vários jornalistas aí ao redor do Brasil inteiro confirmaram que o jogador estava muito perto de ser nosso novo reforço, e o jogador desmentiu totalmente essas informações, sem falar de outros nomes aí que o Vasco tentou, como o próprio Ian Glavinovic, outros nomes especulados, como o Marlon, ex-Fluminense, Felipe Aguilar, colombiano, que está sem clube, e agora, mais recentemente, jogadores que estão disponíveis no mercado, mas que o Vasco sequer deve ter procurado alguma informação, como o Joel Matip e também o Sérgio Ramos, jogadores aí que são sonhos dos torcedores vascaínos, que infelizmente parecem que não irão vir jogar no nosso Vasco. Por sua vez, de acordo com o Globoesporte.com, o Vasco não deseja contratar jogadores na casa de 37, 38 anos, que seria o caso do Sérgio Ramos, por exemplo. Ao invés disso, pretende dar oportunidades
para garotos aí da base. E os dois nomes que temos hoje que o Vasco irá dar mais oportunidades são do garoto Lincoln e também do Luiz Gustavo, ambos das categorias de base do Vasco, e eles deverão integrar de vez o profissional do Vasco aí nos próximos dias. E o Vasco certamente não deverá contratar mais ninguém nessa janela aí que está aberta ainda para jogadores que estão livres no mercado, né? Infelizmente, o elenco do Vasco vai ser esse aí, para conseguir aí essa classificação às semifinais da Copa do Brasil e quem sabe uma vaga aí na pré-Libertadores via Campeonato Brasileiro, que seria também algo extremamente interessante para a próxima temporada. E só fechando aí o assunto Pedrinho, a entrevista dele, ele falou que o Coutinho é um jogador que vai dar muito retorno técnico ao Vasco. Infelizmente teve aí esses imprevistos, que teve a lesão muscular e também o jogador teve Covid, mas ele não tem dúvida nenhuma de que o jogador e também o Payet serão jogadores importantíssimos aí para o Vasco, principalmente o Philippe Coutinho, que tem uma qualidade técnica indiscutível, e o Pedrinho bota muita fé que realmente o Coutinho vai ajudar bastante o Vasco, e o torcedor também tem essa esperança, né? Não sabemos ainda em qual ritmo ele vai voltar nesse jogo contra o Atlético Paranaense, certamente ficará ali no banco de reservas, deverá talvez jogar os minutos finais da partida. Se o Vasco estiver precisando buscar o resultado, pode ser que ele atue mais minutos, mas com certeza esperamos que o Vasco belisque pelo menos um empatezinho e quem sabe uma vitória para se classificar e enfrentar Atlético Mineiro ou São Paulo na semifinal da Copa do Brasil. É isso aí, pessoal. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, comenta aí o que você achou dessa entrevista aí do Pedrinho falando que tentou muitos zagueiros e muitos deles disseram não ao Vasco, como aí o Maurício Lemos, Luan Pérez, Rafael Tolói, também era o grande desejo do torcedor e infelizmente o Vasco não conseguiu fechar essa contratação. É isso aí. Se tiver mais novidades, vamos trazer no canal. Tamo junto, é nóis.